Olá! Sabe, às vezes o segredo de uma história inteira está escondido em uma única palavra. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje no antigo livro de Daniel. Uma escolha de palavras que, olha, muda completamente o sentido de tudo. E o quebra-cabeça todo começa aqui, com essa pergunta. Por quê, né? Por que um texto tão antigo usaria duas palavras que são praticamente o oposto uma da outra para descrever a mesma coisa, o fim de um sacrifício? Bom, a gente pode pensar que é um erro, mas não é. É uma pista. E é essa pista que nós vamos seguir. Então, vamos lá. Começando a nossa investigação, a primeira peça do quebra-cabeça é a palavra que a gente costuma traduzir como cessar. A palavra em hebraico é Shabbat. Sim, exatamente. Soa familiar, né? E não é à toa. A raiz dela significa exatamente isso: parar, descansar, interromper. O sentido básico parece simples, mas é nos detalhes, nas nuances que a mágica acontece. Porque o lance do Shabat não é só um pare. A palavra carrega uma ideia de interrupção legítima, sabe? Algo que acontece por uma autoridade divina. É o fim de um ciclo que estava previsto para acabar. O exemplo mais famoso que a gente tem é Deus descansando, fazendo o Shabat no sétimo dia da criação. Não foi cansei. Foi a conclusão planejada e perfeita da obra. E é essa mesmíssima palavra que aparece em Daniel. O texto diz que o sacrifício iria cessar, Shabat. Ou seja, a ação está sendo ligada a uma figura com autoridade que, nesse contexto, é Cristo, cumprindo o propósito de todo aquele sistema. Entende a diferença? Não é uma destruição, é uma conclusão, é o ponto final natural da história. Então, resumindo a nossa primeira pista, a palavra cessar aqui aponta para um fim que foi planejado, que é definitivo e, o mais importante, é válido. É o tipo de coisa feita por quem tem total autoridade e direito para fazer. Um encerramento correto. Ok, guarda essa ideia. Porque agora a gente vai para a segunda pista, e é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Vamos dar uma olhada nas palavras que são traduzidas como tirar ou remover. E olha que interessante, aqui não é só uma palavra, são duas raízes diferentes no hebraico, rum e sur. As duas têm essa ideia central de remover, de tirar algo do lugar. Mas o jeito que isso é feito não tem absolutamente nada a ver com o Shabat. Aqui a gente está falando de uma remoção à força, de algo ilegítimo. É um ato de usurpação, sabe? De oposição total. É pegar algo e arrancar do lugar onde deveria estar. Pensa no livro de Êxodo, quando pedem para remover. Sur opposer as rans. É uma ação hostil para tirar algo que está incomodando, que não pertence àquele lugar. E claro, são essas palavras que aparecem em outras partes de Daniel, percebe? O texto diz que o sacrifício foi tirado, removido por um poder que se opõe. A linguagem aqui grita violação, não conclusão. Então, nossa segunda pista nos leva para um caminho completamente diferente. Esse ato de tirar é hostil, é uma usurpação, é a remoção ilegal de algo que é certo. Uma interrupção violenta e errada. Beleza, agora a gente tem as duas pistas na mão. Chegou a hora de colocar uma do lado da outra. É agora que o mistério se desvenda de vez. E quando a gente faz isso, nossa, o contraste é absurdo. Fica claro que não estamos falando da mesma coisa nem de longe. Vamos ver. Pensa na autoridade. Cessar vem de uma fonte divina, legítima. Já o tirar vem de um poder usurpador, ilegítimo. E a intenção. Um busca completar um ciclo, o outro é rebelião pura. E, obviamente, isso muda a natureza do ato. De um lado, um fim correto. Do outro, um deslocamento forçado, violento. São dois universos de diferença. Com essa comparação na mesa, fica fácil chegar ao veredito e entender a mensagem poderosa por trás dessa escolha de palavras. E para deixar isso ainda mais claro, tem uma analogia que é perfeita. Imagina a cena, um juiz encerrando um caso. Agora imagina um criminoso roubando as provas desse mesmo caso. Nos dois cenários, o arquivo foi removido, certo? Só que a autoridade, a intenção, a legitimidade são o dia e a noite. Um ato é justiça, o outro é crime. E esse é o veredito. O livro de Daniel não tem contradição nenhuma. Ele está descrevendo duas coisas totalmente diferentes. Cessar é a ação legítima de Cristo, encerrando o sistema sacrificial, porque ele o cumpriu, com toda a autoridade divina. E tirar é a ação ilegítima de poderes inimigos que tentam arrancar à força o símbolo da verdade. Duas histórias, dois atores, duas intenções.
Isso tudo leva a gente a pensar, né? Se uma diferença tão gigante está escondida na escolha entre duas palavras, cessar e tirar, que outras verdades incríveis não estão por aí, esperando para serem descobertas na escolha cuidadosa de uma única palavra? Fica claro que prestar atenção nos detalhes, bom, isso pode revelar um mundo inteiro de significado.